Oi pessoal, vamos falar sobre pânico, sobre a síndrome do pânico hoje, tá bom? Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Muita gente tem dúvida, questiona, fica perguntando por que tem esse tipo de transtorno, o que causa, enfim. Vamos falar. O que é a síndrome do pânico? Ele é um transtorno de ansiedade, tá bom? Como é que ocorrem as crises, vamos dizer assim? Ocorre de uma forma muito rápida, né? Inesperada, e vem consigo um medo muito intenso, né? Não é um medo natural que nós temos, porque todo mundo tem medo, né? Isso é até uma defesa nossa, né? O medo. Mas nesse tipo de crise, não, ela é muito forte, né? Você, quando tem esse tipo de medo, você perde todo o seu raciocínio, perde a sua lógica, perde a sua razão, né? E as crises são muito intensas, de algo realmente que pode estar acontecendo ou não, tá? Não quer dizer que esteja acontecendo, mas que já pode ter, digamos, acontecido, por exemplo, tá? Hoje eu vi uma cena de muita gente que vinha, eu não lembro de onde, se é de Londres, está certo, algum lugar aí o avião deu, né, aquele pânico e tal, as pessoas ficaram muito tensas, muito nervosas, caiu aquela máscara, né, para o pessoal botar, enfim, foi um pânico mesmo, né? Mas eles conseguiram pousar, ficaram 8 pessoas feridas, mas imagina, isso, muita gente pode ter essa síndrome por causa desse, digamos, evento, né? E fica ali gravado na memória. Naquele momento ali você teve medo de morrer. Então foi um medo muito intenso. E ele pode voltar a ter a crise mesmo ele não estando dentro do avião. Só ele pensar que ele vai viajar. Então já volta de novo a crise. Então houve, digamos, aquele fato real, houve. Ele vinha no avião. Mas ele pode ter essa crise, esse pânico de novo, esse medo muito intenso, ele fora do avião. Somente quando ele pensar que ele vai pegar um avião, né? Isso não quer dizer que todo mundo que veio vai ter essa síndrome, mas há uma grande chance de muitos ter exatamente por causa desse tipo de ocasião, né? Vamos dizer assim. Quais são as causas? Gente, a gente não sabe ainda, não posso dizer a você. A síndrome, ela nasce por tal motivo, ela nasceu assim. Até hoje ninguém sabe. Existem vários estudos, né, que estão tentando ver qual realmente, ou a causa ou as causas. Mas hoje sabe que é um conjunto de causas, né, que traz esse transtorno, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre elas. Uma delas é a parte genética, tá bom? Então quem tem pai, mãe, tio, avô, qualquer pessoa na família tem muito mais chance de ter esse tipo lá de transtorno do que quem não tem, tá bom? Então vocês, quem tem, né, o pânico, quem tem essa crise de pânico, quem tem esse transtorno, procure saber se tem o pai ou a mãe, né, digamos, alguém lá na sua família que teve também, tá bom? Seria muito interessante saber isso. As estresses, gente, não é esse tipo que todo mundo tem. Quem é que não tem estresse, né? Banho, esse tipo de estresse é um tipo de estresse muito intenso, muito forte. Por exemplo, que eu estava falando ainda agora daquele avião, né? Que o pessoal vinha e houve aquela pane e tal, aí as luzes apagaram, caiu a máscara, houve aquele tumulto lá em cima. Isso é uma situação muito estresse, né? Estresse muito, muito forte, porque causa medo. Você teve medo ali de morrer, né? E se esse avião cai? E se a gente morre? Então, assim, trouxe aquela situação estressante de uma forma muito forte, muito, muito forte. Então, é uma chance de você ter pânico, a síndrome, tá bom? Outra causa que pode ser aquelas pessoas lá de temperamento forte. Você conhece aquela que a gente diz, isso aí não leva nada para casa, né? Qualquer coisa ele, meu amigo, estoura, qualquer coisa. Ele tem chance, muito mais chance de ter essa síndrome pelo seu temperamento. Porque ele vai, digamos, acumulando muito estresse e vai acumulando, digamos, situações fortes, traumas,
e lá na frente, mais cedo ou mais tarde, ele pode ter a síndrome, tá bom? Outra causa, mudança da forma como o nosso cérebro ele reage sobre determinadas situações. Isso é um tema muito interessante a gente conversar depois de uma forma mais detalhada, né? Porque eu achei esse tópico muito bom da gente ter assim um vídeo só para isso, né? Como é que nosso cérebro, quem tem transtorno, como é que ele modifica, quais são as suas modificações, por que há isso? Eu achei muito interessante isso, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso em breve em outro vídeo, tá bom? Fatores de risco, né? Quais são aqueles fatores de risco? O pânico, ou a crise, ou a síndrome, geralmente ele nasce entre 18 anos, 20 anos, até os 30 anos. Quer dizer, você está saindo dessa fase, né? Como é, diz, adolescente para a fase adulta. Então, as crises, o pânico surge mais nessa faixa etária, entre 20 anos até 30 anos, tá? Que é o mais comum. Não quer dizer que você não possa ter antes ou possa ter depois, mas normalmente ele surge nessa fase, tá? Tanto é que eu estava atendendo alguns jovens e ele teve realmente assim a crise, veio mais forte quando ele tinha uns 20 anos. A gente passou uns 10 anos junto, trabalhando, fazendo terapia, e hoje ele é casado, saiu e tal. Mas foi nessa faixa aí mesmo, né? Ele tinha entre 20 anos, 21, e foi até os 30 e poucos anos. Agora, pode dar essa crise, ela pode surgir tanto mais cedo, aos 12, 13, 14 anos, como também pode ser depois dos 30, 40, 50, 60, depende muito de cada fator. Fatores internos, fatores externos, enfim, vários aspectos, né, que ela pode surgir depois. Mas normalmente é nessa faixa etária, tá bom? A síndrome do pânico, interessante que ele, né, rapaz, afeta mais as mulheres do que os homens, né? Existem alguns aspectos aí que pode ser algo mais relevante sobre isso, como os hormônios, fatores educacionais, fatores familiares, enfim. Cada caso é um caso, né? A gente tem que ver com muita calma sobre isso. As situações que possam, digamos, nascer ou ter a síndrome são morte de uma pessoa próxima, de um ente querido, né? Pode ser um pai, uma mãe, um tio, um amigo muito próximo, pode ser um irmão, enfim, pode ser uma pessoa muito próxima de você, que você é tipo daquela pessoa que você convive e conta tudo para ela, fala muito dela, gosta muito dela, e quando você perde, porque toda perda realmente dói bastante, né? Umas dói mais do que outras, né? Mas toda perda é muito dolorosa. Possa ser que nessa perda você consiga sentir uma coisa mais forte, um medo mais intenso e cause a síndrome do pânico, tá bom, gente? Mudanças radicais. Por exemplo, você é uma pessoa muito ativa, você trabalha, né, eles estudam, você tem aquela vida social ativa. De repente você passa por um processo, pode ser uma doença, e que você não teve mais aquela vida, não pode ter mais aquela vida, né, que você tinha antes. Então, você causa um medo, será que eu vou ser assim? Será que eu nunca mais eu vou ser normal? Será que nunca mais eu vou ter uma vida ativa? Será que eu não posso casar? Enfim, ocorreu uma grande mudança na sua vida, de uma forma radical. Então, isso pode trazer a síndrome também do pânico, entendeu? Aliás, histórico de muitas mulheres falam, pelo menos aqui no grupo, pessoas que eu sempre converso, que elas foram, né, digamos, abusadas sexualmente, quando era criança ou com 12, 13 anos e tal. Isso se tornou um trauma, porque realmente é uma situação que traz muita dor, traz muita angústia e traumas, né? As mulheres normalmente ela guarda isso.
ou por medo, né? Ou por culpa. Gente, tem pessoas que guardam isso como ela fosse aquela culpada porque teve aquele abuso com ela, né? A nossa sociedade ainda ela é muito machista, né? E às vezes ela não quer dizer até por... Não é nem só por medo, mas, digamos, é por vergonha de dizer, né, aquilo que houve. Porque às vezes, normalmente é sempre pessoas mais próximas, né? Às vezes é um pai, às vezes é um irmão, é um primo, digamos, aquelas pessoas muito próximas a ela, né? Então ela sente vergonha disso, ela guarda isso para ela. Lá na frente, quando ela tiver com seus 20, 25, dependendo, né? Quando ela for casar, quando ela tiver alguma coisa mais séria, né? E aquilo tudo volta, porque aquele trauma ficou guardado. E quando ela vai ter, digamos, alguma relação íntima, é mais difícil para ela, porque a mente guardou aquilo e ela lembra de tudo. Não é porque ela quer, mas é porque vem à tona, né? A nossa mente é muito interessante. Quando você passa por uma situação de dor, né, digamos, extrema, normalmente ela guarda, porque aquilo causa tanta dor que ela guarda. Só que mais cedo ou mais tarde aquilo volta, aquilo vem à tona. Por exemplo, é como fosse aqui uma caixinha, eu vou dar um exemplo, né? Fosse aqui uma caixinha, e o cérebro, ela guarda ali dentro daquela caixinha, tá bom? Então, quando você passa por uma situação que lembra aquilo, ou, digamos, alguém, né? Certo? Não é só você, pode ser um amigo seu, pode ser um vizinho, um filho, alguma filha, que lembra aquilo, então a mente pega aquilo e volta e traz a você. Você vai sentir tudo de novo, você vai sentir medo, vai sentir nojo, vai sentir raiva, vai sentir angústia. Porque para a nossa mente ela não tem tempo, gente. Assim, coisas que houve há 10 anos, ela lembra como fosse hoje. Ela não tem tempo, ela é totalmente linear. Não tem esse negócio segunda, terça, quarta, quinta, 1 hora, 2 horas, 10 horas. Não, para ela é uma coisa só. Então, quando você passa por uma situação, ou ver alguma situação, para ela é como ela traz como tivesse sido hoje. Por isso que volta tudo à tona. Por isso que muita gente pergunta, eu estava tão bem, mas hoje eu tive uma crise, por quê? Porque você viu, você passou, você soube de algo que você teve há muitos anos atrás e a mente traz de volta. Por isso que você sente tudo de novo, entendeu? Pessoas que teve algumas experiências, aí ele fala que traumáticas, né? É aquilo que eu falo, o trauma é uma coisa tão difícil, gente, a gente, certo, falar, né, para explicar o que é um trauma, porque quando a gente fala sobre as nossas emoções, é muito complexo. Às vezes a gente está numa live e aí a pessoa pergunta alguma coisa sobre essa síndrome, ou pânico, ou outra síndrome qualquer, e a gente tem que ir com muito calma responder, porque não é tão simples entender, não é tão simples a gente quando mexe com nossas emoções, né? Uma coisa puxa a outra, desencadeia, daqui a pouco você está lá atrás, às vezes quando você tinha 10 anos, 11 anos, 5 anos, 7 anos. Falar sobre trauma, a gente tinha que ter uma live só sobre isso, a gente tinha que ter vídeo só sobre isso, porque ele é muito complexo, né? E que muitas vezes a gente guarda e surge lá na frente, e muita gente não sabe por quê. Não só tem pânico, como também, tá certo, ele tem depressão, ele tem fobias, ele tem medos muito intenso e não sabe por quê. Muitos deles na hora se a gente perguntar, tá certo, por que você tem esse medo? Eles dizem, não sei. Ele só vai saber quando a gente conversa, né? E a gente vai puxando, trazendo, sabe, algo dele lá, digamos, lá atrás, sobre a sua família, sobre o seu passado, sobre a sua educação, e de repente ele chega onde aquele trauma surgiu, tá? Então falar sobre trauma é muito complexo, mas vamos falar sobre isso futuramente. Gente, isso é só uma parte. Nós vamos fazer, tá certo, outro vídeo que fala sobre sintomas, fala sobre sinais, fala sobre tratamento, como é que você trata isso, como é que você lida com esse tipo de transtorno, tá bom? Entra lá, dá um likezinho, se inscreve no canal porque ele é novo, tá? E eu quero fazer palestras, quero fazer curso, tudo por lá, que tem muito mais recursos, tá bom, gente? Um abraço, até mais.